Bem, bom dia a todos. Meu nome é Paula Silva de Carvalho Chagas. Eu sou professora da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora e professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Reabilitação e Desempenho Físico Funcional, também aqui da UFJF. Sou doutora em Ciência de Reabilitação pela UFMG e atualmente pós-doutoranda virtualmente orientada pelo professor Dr. Peter Rosenbaum, pela Khan Child, da McMaster University. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da avaliação neuroortopédica da criança e do adolescente com disfunção neuromotora, tá? Bem, como vocês sabem, a paralisia cerebral é a doença mais conhecida como a doença mais incapacitante em crianças e adolescentes. Ela é descrita, então, desde o século XIX, e depois de mais de 150 anos que a gente conhece essa condição de saúde, a gente ainda não tem uma definição universalmente aceita para crianças com paralisia cerebral, né? Em 2007, um grupo de pesquisadores se reuniram no mundo e eles conseguiram chegar a uma definição que hoje é a mais aceita para essa condição de saúde. Então, nesse consenso, eles chegaram à seguinte definição: paralisia cerebral descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento, do movimento e da postura, causando limitação da atividade, que são atribuídos a um distúrbio não progressivo que ocorreu no desenvolvimento cerebral do feto ou do bebê. As desordens neuromotoras, então na PC, são frequentemente acompanhadas por distúrbios da sensação, percepção, cognição, comunicação, comportamento, por epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários. Essa foi a primeira definição, então, que trouxe essa condição aqui chamada de problemas musculoesqueléticos secundários inserida dentro dessa definição. Então, ela trouxe para nós uma primeira definição, considerando a importância de olharmos para essas crianças, considerando ela não apenas como uma criança que tem uma condição neurológica, e sim que é uma criança que tem características musculoesqueléticas extremamente preocupantes e que devem ser olhadas durante todo o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, a paralisia cerebral, ela é descrita comumente por ser uma condição de saúde que leva a alterações da postura, no tônus, no movimento, e que acaba acarretando, então, diversos comprometimentos funcionais e limitações na atividade. Então, na hora que a gente vai descrever o processo de avaliação de uma criança com paralisia cerebral, a gente encontra que a avaliação é um processo complexo e específico a um indivíduo, no qual a gente vai coletar diversas informações sobre as áreas de dificuldade e de habilidade dessa criança. Então, a avaliação ela vai englobar um momento em que a gente vai coletar diversas informações relacionadas a essa criança, a essa família, a esse histórico dessa condição de saúde, ou seja, desde o momento que essa mãe engravidou, como que ela planejou essa gravidez, tudo que aconteceu no período pré-natal, perinatal e pós-parto, nesses períodos na hora que ela entrou em trabalho de parto, como aconteceu o parto, os períodos que ela ficou dentro da UTI, tá? Até ao momento que ela teve o diagnóstico dessa condição de saúde. Uma vez que essa criança chega para avaliação dentro do consultório, ela vai passar por diversos testes, desde a observação da sua movimentação, da sua mobilidade, da realização de diversas atividades, a aplicação de testes específicos, sejam eles clínicos ou testes padronizados. Com isso, a gente consegue, então, direcionar o nosso raciocínio clínico e aí sim definir qual ação terapêutica a gente vai escolher para traçar nossos objetivos e plano de tratamento. Então, o processo de avaliação, ele é descobrir todas as habilidades funcionais que essa criança tem, primeiramente. A gente tem que descrever qual a capacidade que essa criança tem de positiva, ou seja, o que ela é capaz de fazer. Em primeiro lugar, então a gente tem que potencializar o que essa criança tem de bom. Quais são os potenciais dessa criança? Depois, sim, a gente vai determinar quais as deficiências primárias e secundárias que ela apresenta e depois descobrir os objetivos funcionais, ou seja, qual o objetivo do domínio de atividade e participação que essa criança e essa família almejam.
Desde 1980, a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando com características de trazer que a gente saia de um conceito centrado na doença para um conceito caracterizado na funcionalidade. Então, em 1980, a primeira definição, a primeira classificação que essa organização trouxe para a gente foi a classificação internacional de deficiências, incapacidade e limitação social, que foi a ICIDH. Essa primeira classificação, então, ela teve como objetivo produzir um sistema de classificação que permitisse a utilização de uma linguagem comum para a descrição de problemas ou intervenções de saúde. O ICIDH, ele teve o primeiro papel de responder, então, à necessidade de a gente conhecer mais sobre as consequências da doença. Tá? Então, nessa época, a doença ou distúrbio, como ela é primeiramente caracterizada, ela necessariamente levava a uma deficiência, que necessariamente levava a uma incapacidade, e que necessariamente levava a uma desvantagem social. Elas aconteciam numa ordem hierárquica, numa ordem linear, em que uma consequência levava a outra. Os estudos, então, avançaram, seguindo depois disso, e nessa época, então, o que a gente tinha como classificação? Que a deficiência era a falta de parte do corpo ou de uma função como consequência direta do dano patológico, que a incapacidade era uma consequência da patologia ou da doença ou de uma deficiência, e que a desvantagem e limitação social era a consequência social dessa deficiência ou da incapacidade que limitavam o desempenho dessa função. Os estudos avançaram e eles começaram a perceber que essa condição de saúde, esse distúrbio, essa doença, ela não era linearmente relacionada às diversas incapacidades. E aí, eles trouxeram um outro modelo para a gente em 2001, que é o que hoje a gente consegue mais mundialmente estar amparado, né? Aí depois de 17, 18 anos de difusão da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, a CIF, né, como é conhecida, ela traz a condição de saúde aqui no topo, né? Então, a gente para de chamar a doença como uma característica negativa, e sim como uma condição que essa pessoa vive, né? Ou seja, uma característica dela, né? Seja essa condição qual for. E ela tem, então, colocada em blocos as suas diversas características, ou seja, áreas do seu sistema corporal, das suas características ambientais e atividades e contextuais que ela podem ter de impacto. Então, a gente tem a estrutura e função do corpo de um lado, a atividade e a participação. Ou seja, como que essa condição de saúde pode estar impactando, que pode ser linear ou não, essas diversas áreas. E a gente tem também a influência, direta ou indireta, dos fatores de contexto, tá? Que elas vão estar mediando o tempo todo essas nossas áreas de funcionamento, de funcionalidade. Então, a gente tem os fatores de contexto olhando, então, o ambiente, né, e os fatores pessoais. Tá? Então, essa mudança aconteceu para priorizar a funcionalidade como componente de saúde. Sem funcionalidade, a saúde não acontece. Então, esse sistema, né, esse modelo, ele permitiu, então, que a gente tivesse uma linguagem padrão entre os profissionais de saúde, principalmente os profissionais da reabilitação que trabalham com essa criança. Ela permitiu uma comunicação interprofissional, caracterizando, então, o impacto funcional dessa condição de saúde. Então, nesse sistema de classificação, a estrutura e função do corpo, não mais a deficiência nessa área, ela refere, então, a quais áreas dessa estrutura e função do corpo apresentam limitações em órgãos ou sistemas internos do corpo do indivíduo, que resultam, então, restrições no sistema musculoesquelético, no caso da paralisia cerebral, que podem principalmente ser percebidas, então, como alterações de tônus, limitações de ADM ou de força muscular, como exemplo, entre outras várias. No domínio de atividades, a condição de saúde, né, ou seja, a paralisia cerebral, pode resultar, no caso da paralisia cerebral, em limitações no desempenho de atividades de vida diária, como locomoção, vestuário, alimentação, higiene pessoal e comunicação, como exemplos. Tá? A participação, né, em alguns estudos citada como participação social,
ela pode levar, então, à limitação na participação do indivíduo, por exemplo, na comunidade, na escola, que são os ambientes mais frequentemente frequentados por crianças. Nos fatores de contexto, a gente tem, então, que o ambiente que essa criança frequenta são os fatores físicos, sociais e ambientais que influenciam a função do indivíduo. Ou seja, o uso de órteses, o uso dos equipamentos adaptativos, né? A gente tem, então, o ambiente que essa criança frequenta, ou seja, a escola. Será que tem rampa? Será que tem escada? Será que ela tem acesso à biblioteca da escola? Ao parquinho? Ela consegue usar o bebedouro? Ela consegue chegar na pia? Ela consegue usar o banheiro sozinha? Né? Então, diversos ambientes que essa criança frequenta, a gente tem que se questionar se eles são possíveis de serem utilizados por ela. Será que ela consegue usar o transporte público? Será que ela tem acesso ao transporte público? Ela tem acesso aos serviços de saúde de forma gratuita? Será que ela tem renda familiar para poder se beneficiar de um tratamento digno para a sua condição de saúde? Tá? E os fatores pessoais, que não são quantificáveis pela CIF, mas que eles não podem ser descartados em termos da nossa avaliação, eles se referem à idade dessa criança, que está diretamente relacionado ao prognóstico da condição de saúde, ao sexo, a outras condições de saúde que essa criança pode ter, por exemplo, uma rinite, uma bronquite, que podem estar diretamente relacionados, a necessidade do uso de um óculos, que pode impactar diretamente no seu desempenho escolar, né? Como, por exemplo, a leitura, se essa criança tem déficit de aprendizagem, né? A educação, a profissão, as experiências passadas que essa criança teve, né? Que podem impactar também no seu desejo ou não de querer frequentar determinado lugar, ao seu comportamento, né? Uma criança mais tímida, uma criança mais agitada, né? Isso tudo vai impactar a forma como ela vai lidar com essa condição, aos fatores psicológicos, entre outros que podem influenciar a disfunção em qualquer nível. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na nossa avaliação. Então, a CIF, ela representa uma visão contemporânea de saúde que vai proporcionar uma estrutura para auxiliar o terapeuta a definir objetivos e resultados na sua interpretação. A avaliação da criança com paralisia cerebral, então, ela deve ter enfoque no modelo da CIF. E a partir dessa nova classificação, a gente consegue, então, ver a real necessidade da criança, da família, e ver qual é o impacto da condição de saúde no cotidiano do indivíduo. Então, hoje a gente tem diversos estudos que trazem a importância da CIF, né, dentro do contexto da criança com paralisia cerebral, né, e a gente tem core sets, ou seja, listas reduzidas, né, da CIF, para facilitar com que a gente consiga ver quais domínios da CIF são mais relevantes para a gente poder estar direcionando o olhar da nossa avaliação. Tá? Então, se a gente olha, por exemplo, esse estudo que foi publicado em 2018, na Developmental Medicine and Child Neurology, eles conseguiram descrever, em termos de paralisia cerebral, transtorno do espectro autista e desordem do déficit de atenção e hiperatividade, quais domínios da CIF são mais importantes para a gente poder estar olhando em termos de direcionar a nossa avaliação. Então, o que a gente vê? Né? Quando a gente olha uma criança com disfunção neuromotora, tá? Na estrutura e função do corpo, a gente tem que direcionar a nossa avaliação para as funções mentais, para o padrão do sono, para a dor, para a visão e para a audição, para o condicionamento físico, para o controle do movimento, para as estruturas do sistema nervoso central, para as estruturas relacionadas no movimento, que aqui eu vou falar bastante hoje com vocês, e para as estruturas envolvidas na voz e na fala. Tá? Em termos de atividade, a gente tem que direcionar a nossa avaliação para a aprendizagem e para a aplicação de conhecimento, para a comunicação, para beber e comer e beber, para vestir, para a mobilidade, que eu também vou falar um pouquinho para vocês hoje, e para direcionar as suas atividades em duplas, por exemplo. Na participação, a gente tem que direcionar o nosso olhar para brincar com seus pares, né? Ir ao cinema, atender escolas, brincar e participar de times de esportes, sair, né? Dating, né? Ou seja, ter encontros, namorar, encontrar um trabalho, né? E trabalhar.
Nos fatores ambientais, a gente tem que direcionar o nosso olhar para a família, para os colegas, para o suporte social, para os brinquedos adaptativos, para a qualidade do som e da luz, para as tecnologias assistivas, para as atitudes de sociedade, para políticas educacionais, de educação, de saúde e sociais, tá? Para as políticas de uma forma geral. E nos fatores ambientais, para a motivação, para as prioridades e para os objetivos de cada um, para os estágios de desenvolvimento e para os interesses pessoais. Bem, então quando a gente foca na avaliação neuroortopédica, o que a gente vê na criança com paralisia cerebral? As lesões que a gente encontra nessa criança, elas podem ser encontradas, definidas principalmente na literatura como lesões primárias, ou seja, aquelas decorrentes diretamente à lesão que aconteceu no sistema nervoso central, né? E as secundárias, que são aquelas que acontecem por conta do que vai vir em consequência do mau uso do aparelho locomotor, né? Do sistema musculoesquelético. Então, a criança, quando ela não tem um bom alinhamento biomecânico, ela não sabe recrutar adequadamente a sua musculatura, né? Ela não sabe utilizar adequadamente as suas amplitudes de movimento, né? E com isso ela gera padrões adaptativos de movimentação, ela vai ter o desenvolvimento de desvios de função, de contraturas musculares e de deformidades ao longo do tempo, né? Isso vai levar, com o tempo, às adaptações, às lesões terciárias, que vão ser adaptações e compensações que a criança vai desenvolver e que ela vai entregar para a realização das funções. Quando chega nesse nível, é muito difícil a gente mudar, porque aquilo já está totalmente incorporado na funcionalidade da criança. Ela não consegue fazer mais de outra forma, né? E por isso, é cada vez mais difícil a gente conseguir proporcionar outra forma de movimentação para ela. Então, a criança, é extremamente importante a gente entender isso, que a criança ou adolescente com paralisia cerebral, ele não nasce com deformidades, tá? Ele não nasce com encurtamento, né? Elas se instalam e elas progridem ao longo do crescimento. Então, ninguém nasce encurtado. Só se a criança nascer com uma condição musculoesquelética associada, como, por exemplo, uma displasia congênita de quadril, um pé torto congênito, uma escoliose, são condições musculares ou ortopédicas associadas. A maioria das crianças não nascem com essa condição, tá? Então, a gente tem que olhar para essa criança pensando, por que ela tem um encurtamento muscular? Né? Por que ela desenvolveu isso? Aonde está a causa? Qual musculatura ela está recrutando de forma inadequada que está levando a esse encurtamento muscular? Aonde ela não está fazendo um bom alinhamento muscular? Aonde ela não está jogando o seu peso adequadamente? Qual músculo ela não está recrutando adequadamente? O que eu posso proporcionar enquanto fisioterapeuta para que ela consiga recrutar adequadamente esse músculo e eu conseguir alongar dinamicamente esse músculo, tá? Só que, se esse encurtamento muscular for mantido, ela vai levar ao desenvolvimento de contraturas, que vão ser consideradas aí as deformidades dinâmicas ou móveis, que, se não tratadas, vão virar deformidades físicas ou rígidas. Outro foco importantíssimo, né, que se enganou quem foi trabalhar com neuro e achou que não ia ter que saber de biomecânica, de plano de movimentação, não ia ter que saber de cinesioterapia, né? Todo movimento da criança acontece em plano de movimento, né? Então, a gente tem que saber exatamente quais movimentos acontecem no plano sagital, no plano frontal e no plano horizontal, tá? A criança, muitas vezes, ela desenvolve padrões de movimentações que são fixados em determinados planos de movimento, que a gente, às vezes, tem que retornar a esse plano de movimento para conseguir tratar adequadamente essa criança, tá? Lógico que isso são componentes do movimento. Vocês vão ver que isso é uma parte do nosso tratamento, tá? Ele não vai corrigir a atividade e a participação da criança, tá? A gente está dentro de um domínio da CIF, que é estrutura e função, tá? Mas a gente tem que ter esse olhar pensando na funcionalidade da criança também. Então, a criança com paralisia cerebral, né,
Ela pode ter diversas alterações motoras, as mais comuns aí a gente tem então a criança, antigamente chamada de quadriplégico, hoje conhecida como criança com paralisia cerebral bilateral, onde a gente tem os 4 domínios afetados, né? Então, a gente tem os 2 membros superiores, a gente tem o tronco, a gente tem geralmente a cabeça comprometida. É uma criança que vai acabar desenvolvendo, então, encurtamento da musculatura do membro superior, vai acabar desenvolvendo escoliose, vai acabar desenvolvendo luxação bilateral de quadril ou unilateral, vai acabar desenvolvendo encurtamento da musculatura flexora do membro inferior, vai desenvolver quinismo e valgismo do membro inferior. Então, uma criança que a gente tem que ter muita preocupação. É uma criança que acaba indo a óbito precoce, não porque ela tem prognóstico de vida curto, né? Ela acaba indo a óbito precoce porque as consequências musculoesqueléticas delas são severas e acabam comprometendo a parte cardiorrespiratória. É uma criança que fica muito acamada e acaba desenvolvendo quadro respiratório preocupante, tá? É uma criança que a gente tem que mudar o prognóstico, tendo uma atenção maior em relação a isso. A outra criança com paralisia cerebral bilateral, considerada uma criança com melhor prognóstico, que geralmente tem marcha, é a criança que tem maior comprometimento dos membros inferiores, conhecida como criança diplégica, né? É a criança que tem geralmente maior comprometimento dos membros inferiores, levando então uma pelve em báscula posterior, né? Uma retroversão. Então, também vai acabar desenvolvendo uma contratura em flexão de flexores de quadril, uma adução e rotação interna, encurtamento dos flexores de joelho, um equinismo, pode subluxar quadril, né? É uma criança que não foge de cirurgia, muitas vezes de membro inferior. Hoje, na história dos artigos, da evolução natural dessa criança, a gente tem vários artigos demonstrando isso. Então, uma criança que ela tem severos comprometimentos do alinhamento biomecânico do membro inferior e de encurtamentos e deformidades nessa musculatura, tá? Então, a gente tem que ficar atenta ao desenvolvimento dessa criança, apesar de ela ter um bom prognóstico de marcha. E a criança com hemiplegia, né? Hoje chamada de PC unilateral, ela tem um divide do corpo comprometido e ela acaba desenvolvendo, então, alguns padrões adaptativos, gerando, então, flexão de cotovelo, pronação de antebraço, flexão de punho, polegar na planta, né? Na palma da mão, flexão de dedos, né? Esse membro superior acaba desenvolvendo um padrão adaptativo, né? E acaba desenvolvendo uma hipertrofia importante, né? Uma síndrome do mau uso, né? E se não tratada, acaba desenvolvendo então, deformidades importantes também. No membro inferior, é uma criança também que desenvolve contratura em flexão de quadril, né? Pode subluxar também esse quadril, mas o mais comum aí é o equinismo do pé, né? Com inversão, flexão de dedos. É uma criança também que geralmente passa por cirurgia de derrotação de tíbia, né? Alongamento de gastrocnêmio, né? Esse pé tem essa preocupação muito grande de colocar esse calcanhar no chão. É uma criança que tem marcha, implante de flexão. Então, a gente tem sérios comprometimentos no alinhamento biomecânico dessa criança também. Que a gente tem que ter o foco na avaliação e no tratamento dela, desde pequena. No domínio da atividade, então, o que a gente tem que estar a par quando a gente pega uma criança, independente de qual tipo clínico de paralisia cerebral ela tem? Primeiramente a gente tem que avaliar é o domínio de mobilidade da CIP, né? Então a gente tem que observar como que essa criança realiza as mudanças posturais, como que ela mantém a posição do corpo, como que ela carrega, movimenta e manuseia objetos e como que ela anda e se move, né? E como é que ela realiza os cuidados pessoais, né? E a gente pode realizar isso ou dentro do ambiente domiciliar, né? Por meio de observação ou por meio de entrevista com alguns testes padronizados. Tá? Então, a gente tem a chance de estar realizando isso, através da observação das diversas posturas que a gente tem como observar dentro do consultório, ou seja, supino, prono, decúbito lateral, tracionado para sentar, sentado, gato, ajoelhado, semi-ajoelhado, de pé, na marcha, correndo, pulando, onde a gente pode observar todo o alinhamento biomecânico,
as assimetrias, as simetrias, né? A forma de utilização de recrutamento muscular, o posicionamento estático e dinâmico, a utilização antigravitária da musculatura, como que ela se mantém, como que ela pega um objeto, como que ela faz as transições, né? Ou como que ela permanece nas posturas, como que ela brinca na posição, como que ela interage, né? E através de testes específicos, né? Testes de mobilidade que a gente tem basicamente são o GMFM, Alberta Infant Motor Scale, né? São os testes mais empregados para esse domínio da CIF, que a gente tem com maior aplicabilidade em crianças com paralisia cerebral, dependendo da idade, né? Em termos de estrutura e função do corpo, em relação às funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento, a gente então tem que se focar nas funções relacionadas ao tônus muscular, nas funções relacionadas à mobilidade e à estabilidade dos ossos e articulações, ou seja, DM e alinhamento mecânico, nas funções relacionadas à força e resistência muscular e nas funções relacionadas ao padrão de marcha, tá? Avaliando características do padrão de marcha, ou seja, velocidade, resistência, tamanho do passo, né? Largura do passo, então características do padrão de marcha, que é diferente de avaliar se a criança anda, tá? Então, funções relacionadas à mobilidade e à estabilidade dos ossos e articulação, a gente pode avaliar a ADM e o alinhamento biomecânico. Então, a gente pode observar a movimentação ativa das articulações, a gente pode fazer mobilização passiva e a gente pode avaliar com goniometria, né? Então, seria formas de a gente estar avaliando essa mobilidade, que são extremamente interessantes para a gente avaliar, né? Os resultados, então, devem ser comparados, documentados, com uma posterior comparação. Que os estudos mostram que, geralmente, se uma pessoa faz antes e depois, a confiabilidade é melhor do que se uma pessoa avalia antes e outra pessoa avalia depois, mesmo se ela não tiver muito treinamento com a goniometria, tá? As funções relacionadas à força e resistência muscular, né? A gente tem o teste de força muscular manual, que tem várias críticas na literatura, porque a gente não tem como quantificar, apesar de a gente ter os graus 1, 2, 3, 4, 5, ele é extremamente subjetivo, porque a gente vai ter uma percepção na mão do quanto que essa resistência está significando. Então, hoje, a literatura tem trazido cada vez mais para a gente a utilização do teste do esfigmomanômetro modificado. Então, a gente tem como utilizar o manômetro do esfig para poder ter essa informação para a gente, né, de quanto de pressão que essa criança está conseguindo exercer de força. E se você comparar a pressão de antes com a pressão depois, você vai conseguir observar se essa criança teve um ganho de pressão, que você vai tentar relacionar isso ao ganho de força, né? Até o momento, a gente não tem ainda estudo de validação de força muscular com o esfigmomanômetro para crianças e adolescentes, nem normais, nem para paralisia cerebral, né? A minha aluna de mestrado, Caroline Miranda, ela terminou o estudo de confiabilidade do uso do TEM para criança e adolescente, que demonstrou que é confiável a gente utilizar em crianças e adolescentes com desenvolvimento normal, o SFIG, modificado, e agora a gente está no processo de validação para conseguir ter os valores normativos do uso desse instrumento para crianças com desenvolvimento normal. E com isso a gente consegue comparar antes e depois, em relação ao uso do dinamômetro manual, tá? Desculpa. E por fim, né, o objetivo da avaliação ortopédica, então ele investigar o aparelho locomotor, né, por função e procurar por alterações provocadas pela lesão cerebral, então a gente tentar identificar o que a gente viu na mobilidade que poderia estar afetado, a gente tentar identificar na avaliação ortopédica o que pode estar explicando isso, lembrando mais uma vez que isso é apenas um foco, uma parte da avaliação, né? Então, uma outra dimensão que a gente pode estar avaliando é a avaliação da amplitude do movimento da extensibilidade muscular. Então, a gente pegaria cada agrupamento muscular e colocaria ele em posição de insuficiência muscular, ou seja, proporcionando o alinhamento, o alongamento daquele músculo para ver se ele está encurtado ou não,
né, do quadril, do joelho, do tornozelo, dos abdutores de quadril, né, principalmente, rotadores externos e internos, para ver o quanto que eles estão comprometidos em virtude dos encurtamentos geralmente provocados em função do mau uso dessa musculatura. E a gente tem testes específicos que a gente pode estar utilizando, que eu vou deixar para uma aula mais apropriada, que a gente está ministrando para vocês, né? Uma aula maior, né? Com prática, eu ensinando os testes para vocês. E com isso a gente consegue realmente estar visualizando como que a gente pode estar realizando esses testes. Tá? Mas é imprescindível que a gente realize testes específicos para avaliar a amplitude, movimento e sensibilidade muscular, que são diferentes do teste de goniometria tradicional que a gente faz com pacientes ortopédicos, por exemplo, tá? Em crianças com paralisia cerebral. Tá? Então, algumas literaturas aqui utilizadas durante a apresentação, né? A gente tem aí alguns livros que conseguem trazer um pouquinho dessa proposta de avaliação neuroortopédica da criança com paralisia cerebral, alguns artigos recentes que estão utilizando essa nova abordagem, ou seja, a importância de a gente direcionar o nosso olhar para a criança com paralisia cerebral, focando na avaliação neuroortopédica, focando da gente sair da abordagem clássica, né, só de uma avaliação neurológica para essa criança. E o que a gente objetiva é que essa criança tenha o melhor desenvolvimento possível e que ela consiga ter um bom funcionamento musculoesquelético e o melhor alinhamento possível para a execução das suas atividades e participação na comunidade. É isso. Muito obrigada e eu estou à disposição.